Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntamente com o pastor Mauro. E juntos, então, nós temos a oportunidade de expor essa lição tão importante, a lição de número 3 desse semestre, que traz o título Vida do Cristão. E hoje nós vamos aprender sobre o tema Convivência e Ensino. E gostaria de dar a oportunidade ao pastor para fazer as suas considerações iniciais. Com o pastor. É tão interessante essa convivência e ensino que uma criança, se começar a conviver com outras crianças que não são ensinadas no caminho de Deus, é perigoso. A convivência é um perigo, é um prejuízo para a vida de uma criança. Então, tem que ter vigilância nessa questão, tá? Existe um ditado que diga-me com quem tu andas e saberás quem tu és. Então tem que haver uma separação, tá? E o verso áureo nos diz assim: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Primeira pergunta: quando se deve começar a educação da criança? No livro dos Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, deve-se começar a educação logo ainda nos primeiros anos de vida, né? Essa tem sido aqui a grande, vamos dizer assim, a grande orientação. A palavra educação significa mais que um curso de estudos num colégio. A educação começa com o bebê nos braços da mãe. Enquanto a mãe está moldando e formando o caráter dos filhos, ela os está educando. Os pais mandam os filhos à escola e, ao fazê-lo, pensam que os têm educado. Mas a educação é uma questão de maior amplitude do que muitos pensam. Compreende todo o processo pelo qual a criança é instruída, desde berço à infância, da infância à juventude, da juventude à maturidade. Logo que uma criança é capaz de formar uma ideia, deve-se começar sua educação. Que coisa maravilhosa, né? Então aqui nos direciona exatamente onde começar a educação. Desde que a criança forma uma ideia, ali já deve então começar a educação. Segunda pergunta: quando os pais devem se preparar para educar? Pastor, por gentileza. Lucas 1:13 aos 16 nos diz assim: mas o anjo lhes disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. E lhe porás o nome, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então, aqui tudo se dá que tem que ter cuidado desde a gestação de um bebê. Ele era santo desde o ventre. A mamãe não podia comer coisa imunda, não podia comer certos alimentos.
já não comia, mas estava proibido vinho, bebida forte, porque este menino era santo desde o nascimento. E ainda diz, os pais precisam compreender sua responsabilidade. O mundo está cheio de laços para os pés da juventude. Multidões são atraídas por uma vida de egoísmo e prazeres sensuais. Não pode discernir os perigos ocultos ou o terrível fim da senda que se lhes afigura o caminho da felicidade. Mediante a condescendência com o apetite e a paixão, desperdiçam as energias e milhões se arruinam tanto para este mundo como para o porvir. Os pais devem lembrar que os filhos hão de enfrentar essas tentações. Mesmo antes do nascimento da criança, deve começar o preparo que a habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. Se os pais, irmão Ronei, são temperantes, com certeza vão ensinar hábitos de temperança para os seus filhos. Irmão Ronei, o que fez diferença na vida do profeta Daniel e os seus 3 companheiros? Não foi os hábitos de temperança da sua infância? Exatamente. Tudo isso é o que fez a diferença, né? Vamos para a terceira pergunta. Por que a educação infantil faz parte do plano de Deus? Provérbios 14, verso 26 diz o seguinte: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Então, por que a educação infantil faz parte do plano de Deus? Nós observamos que Deus ele se preocupa com o ser completo. Então, até a tenra idade, ele tem também preocupação. A nota diz assim: a educação da criança constitui parte importante do plano de Deus para demonstrar o poder do cristianismo. Solene responsabilidade repousa sobre os pais de educarem os filhos de tal maneira que, ao saírem para o mundo, façam o bem e não o mal aqueles com os quais convivem. Que texto maravilhoso, né? Então, as crianças que são educadas dentro do cristianismo, então, tem a possibilidade, então, de ir para a sociedade fazendo o bem e não o mal àqueles com os quais vierem a conviver, né? Sabe o que eu aprendi da minha adolescência, irmão Ronei? Sim. Um pastor ensinou o seguinte, que a igreja é o que são as famílias. Se as famílias são bem educadas, são bem disciplinadas, a igreja é uma igreja boa. Se a família não é educada, é indisciplinada, isso é o que vai constituir a igreja, irmão. E sabe que eu entendo? É uma realidade. Pergunta número 4. Que instruções devem os pais proporcionar aos filhos? Romanos 6,23 diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Jesus Cristo é a vida eterna. E agora continua a leitura desta nota que está no Orientação da Criança, página 17. Sobre todos os pais repousa o dever de proporcionar instrução física, mental e espiritual. Deve ser o objetivo de cada pai alcançar para seu filho um caráter bem equilibrado e simétrico. Tal é uma obra de não pequena grandeza e importância e que requer ardoroso pensamento e oração, não menos que o esforço paciente e perseverante. Deve-se pôr um fundamento correto, fazer uma armação forte e firme, prosseguindo, então, dia após dia, na obra de edificar, polir e aperfeiçoar. Sabe o que acontece na mais tenra idade? Infância, adolescência e juventude?
O inimigo quer se aproveitar. Eu li um texto no Espírito de Profecia, irmão, que diz assim, que Satanás às vezes toma a criança dos braços da mãe, que não educa, e ele educa a criança do jeito dele. É muito pesado esse texto. Então aqui está falando do exemplo, tá? Que é muito importante, deve-se pôr um fundamento correto, fazer uma armação forte e firme, prosseguindo então dia após dia na obra de edificar, polir e aperfeiçoar. Não é uma obra pequena, né? É uma obra muito grande, de muita importância, requer ardoroso pensamento e oração, não menos que esforço paciente e perseverante. Então, é muito difícil, né? E muito, vamos assim, compensador esse trabalho da educação. Irmão Ronei, se lembra daquele texto que fala assim, uma casa cristã bem ordenada, ou uma família cristã bem ordenada, é um poderoso argumento que o incrédulo não pode contradizer. Você imagina a influência que tem uma educação perfeita? Exatamente. Vamos para a quinta pergunta. Onde e de quem Jesus adquiriu educação? Qual era a profissão do mestre e quem foi seu professor? Lucas 2, 46 a 52 diz-nos assim. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhes disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpre estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então, que coisa maravilhosa, né? Então, onde e de quem Jesus adquiriu educação? Da mãe, né? Da mãe dele, né? Aos pés de sua mãe. Exatamente. E qual era a profissão do mestre, né? Jesus era carpinteiro. E quem foi seu professor? Seu pai, né? Então, o pai e a mãe de Jesus foram os grandes mestres na educação dele e assim, para que ele cumprisse a sua missão. A nota diz assim, Jesus adquiriu sua educação no lar. Sua mãe foi-lhe a primeira professora humana. De seus lábios e dos rolos dos profetas aprendeu ele as coisas celestes. Vivia numa casa de camponeses e fiel e alegremente desempenhou sua parte nas responsabilidades domésticas. Aquele que fora o comandante dos céus era agora servo voluntário, filho amante e obediente. Aprendeu o ofício e trabalhava nas suas próprias mãos na carpintaria de José. Então, de maneira maravilhosa, né? Jesus aqui se submeteu à mãe quando ela o repreende, embora ele disse que cumpria estar na casa do pai dele, mas eles não entenderam e ele se dirigiu com eles para Nazaré. E os sacerdotes mais adiante, quando ele começa o seu ministério, o que foi dito dele? Não é este o filho de José, o carpinteiro? Já haviam tido um encontro com Jesus. E aquele encontro marcara, porque muito sábio ele se manifestou diante deles. Ouvia e os interrogava ao mesmo tempo. E até eles disseram assim, irmão Ronei, como sabe esse tanto sem ter estudado em nossas escolas? Agora, a preocupação daqueles pais pios, aqueles pais fiéis, Jesus e Maria, a Maria educou ele na parte espiritual. Claro que José também ajudou.
e José deu profissão para ele. O que tem acontecido de repente em algumas famílias hoje é que os pais não acham que os filhos têm que crescer até alcançar a maturidade primeiro para eles escolherem o seu trabalho, o que eles desejam fazer. E não é assim. A Bíblia diz assim: instrui a criança no caminho que deve andar. E aí ele vai crescer com aquela instrução, trabalhando como Jesus trabalhou, tá? Com as mãos. E isto é bom para a parte física, que falou na nota também. Vamos para a sexta pergunta, né? Que recomendação dera Deus aos pais hebreus? O Mauro. Provérbios 12, 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Olha que inteligente. Deus ordenou aos hebreus que ensinassem aos filhos seus reclamos e que os tornassem familiarizados com todo o seu trato com seu povo. O lar e a escola era uma coisa só. Em vez de lábios estranhos, devia o coração amoroso dos pais e das mães instruir os filhos. Os pensamentos de Deus eram relacionados com todos os acontecimentos da vida diária do lar. As grandes obras de Deus no libertamento de seu povo eram repetidas com eloquência e a mais profunda reverência gravavam-se no espírito juvenil. As grandes verdades da providência de Deus e da vida futura, familiarizando-o assim com o verdadeiro bom e belo, o bom e o belo. Mediante o uso de figuras e símbolos, as lições dadas eram assim ilustradas e gravadas mais firmemente na memória. Nós vemos aqui que os pais de Jesus, o lar e a escola era uma só coisa, irmão Ronei. O que os pais contavam para Jesus? Contavam a história dos hebreus, a saída do Egito, o que tinha acontecido com eles. Jesus foi uma criança, cresceu familiarizado com as coisas de Deus, as coisas de valor eterno, as coisas que duravam para sempre. Por isso que Jesus, ele crescia e o menino crescia cheio de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Exatamente. Vamos para a sétima pergunta. Sobre quem recai o dever especial de educar os pequenos e por quê? Provérbios 13, 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. A nota diz: o pai e a mãe devem ser os primeiros mestres dos filhos. O marido e a esposa devem estar intimamente unidos em seu trabalho na escola do lar. A mãe sempre deve ter preeminência nesta obra de educar os filhos, enquanto sobre o pai repousam graves e importantes deveres. A mãe, pela associação quase constante com os filhos, especialmente durante seus mais tenros anos, deve ser sempre sua instrutora e companheira especial. Então, sobre quem recai mais? Sobre a mãe. A mãe. A mãe é mais presente, né? É ela que determina o rumo, vamos assim dizer. Se a mãe é cristã, os filhos terão essa predisposição. Se a mãe não é cristã, o trabalho será dobrado. Vamos lembrar da experiência de Esdras e Neemias, né? Quando ali os filhos, os hebreus haviam casado com mulheres ali de Samaria, idólatras, e foi então ali foram desfeitos os casamentos, porque as mães exerceriam influência sobre aqueles filhos. Então aqui está explicando que, claro que o pai também, mas a mãe é mais determinante, né? Sim.
Qual deve ser o primeiro compêndio da criança? Salmos capítulo 119, versículo 105 nos diz assim: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o compêndio, o livro de estudo da criança, tá? É a natureza, a palavra de Deus. É isso aí. A Bíblia deve ser o primeiro livro da criança. Deste livro devem os pais ministrar uma sábia instrução. A palavra de Deus deve constituir-se a regra da vida. Por ela aprendam as crianças que Deus é o Pai, e das belas lições de sua palavra devem elas adquirir conhecimento de seu caráter, incutindo nelas os seus princípios. Devem elas aprender a fazer justiça e juízo. Por que será que os pais que pegaram a palavra de Deus e deram boa instrução para os seus filhos, eles cresceram animados, fortalecidos, eles se desviaram do mau caminho, tudo pela instrução do pai e da mãe? A luz que é a palavra de Deus iluminou o caminho dos filhos. Tá? Exatamente. O que os pais fizeram? Incutindo nelas os seus princípios, devem elas aprender a fazer justiça e juízo. Nona pergunta: onde é melhor ensinar as primeiras lições? O que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Mães, diz a nota, permitir que as crianças brinquem ao ar livre, escutem o canto dos pássaros e aprendam o amor de Deus segundo se acha expresso nas belas obras que criou. Ensinai-lhes singelas lições do livro da natureza e das coisas que as rodeiam. E à medida que a mente se lhes desenvolve, podem ser acrescentadas lições dos livros sendo firmemente fixadas na memória. Então, na natureza, né, é o melhor, são as primeiras lições, né? Essa lição fica fixada na mente das crianças para nunca mais saírem, né? Até por conta, irmão Rony, que a natureza testifica do Criador. A mãe, mostrando as flores, o sol, a lua, as estrelas, está apresentando, sabe quem fez isso, meu filho? Foi Deus. Existe um Deus lá no céu que cuida de cada criança, cuida dos passarinhos. A natureza é um livro maravilhoso. De João. Então, aqui na 10ª pergunta, que fazer se alguns começaram errado? No Provérbios 14:12, o irmão Rony vai ler para nós. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Isso, irmão Rony. Os pais que começaram errado o ensino, eu diria, não desespereis, necessitais ser firmemente convertidos a Deus. Necessitais do verdadeiro espírito de obediência à palavra de Deus. Deveis fazer decididas reformas em vossos costumes e práticas, conformando vossa vida com os salvadores princípios da lei de Deus. Nós vemos pessoas que andaram em caminhos tortuosos no passado, depois se uniram a Jesus, deram um bom exemplo também estando com Jesus. Eles tinham como dizer para suas famílias: eu não conhecia as coisas de Deus. Agora que eu aceitei Jesus em minha vida, agora nós vamos servir ao Senhor. Se alguns pais começaram errado, não deve continuar errado. É tempo de consertar aquilo que está torto. Não é verdade, irmão Rony? É verdade. Então, que Deus possa nos abençoar. Assim encerramos essa lição dessa semana, Convivência e Ensino.
que possa surtir efeito nas nossas vidas, que possamos passar ao nosso semelhante e dessa forma formarmos cidadãos que realmente sejam um instrumento nas mãos de Deus. Pegando a carona aqui nesse título da lição, Convivência e Ensino, vamos meditar só em uma coisa para a conclusão. Por que será que é perigoso a convivência e o ensino? Tudo que não está baseado na palavra de Deus, a tendência é desviar a pessoa do caminho de Deus. E isso é perigoso. Então, que Deus possa nos abençoar, possamos receber essas instruções, tá, da palavra de Deus, do nosso Deus eterno. Ele foi o que instruiu Maria e José, e que Ele venha instruir cada pai e cada mãe hoje. Esse é o meu desejo e oração. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.